está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Está no ar o assunto é Jesus. É uma alegria receber você para refletirmos hoje sobre a nossa vida do ponto de vista da eternidade da alma. Hoje, especialmente, vamos conhecer as consequências espirituais do consumo do tabaco. 31 de maio é Dia Mundial de Combate ao Fumo. Hoje nós temos um conhecimento muito mais amplo do que no passado sobre as terríveis implicações do consumo do tabaco e é possível considerarmos não apenas os danos físicos, os danos sociais da assimilação dessa droga no dia a dia, mas também podemos conhecer as consequências espirituais, graças a relatos muito corajosos do mundo espiritual superior, feitos sem nenhum espírito de julgamento, com muita fraternidade, com espírito de compaixão, para nos ajudar a revisitar as nossas escolhas, a olhar para o nosso caminho, conhecendo essas implicações espirituais, buscando ajuda, porque a dependência química, inclusive quando envolve uma droga lícita como essa, é um assunto de saúde, precisa ser tratado com muito respeito, sem espíritos de julgamentos e condenações que, aliás, não servem para nada na nossa vida. E se aplicam, essa advertência se aplica especialmente quando a gente fala do tratamento de uma dependência. A gente só vai conseguir tratar a própria saúde mental e física num quadro de dependência se a gente abrir mão dos julgamentos e condenações. Então nós vamos a esse estudo inspirados por Jesus, que a todos acolheu com seu espírito de misericórdia, que a todos tem devolvido a saúde e, acima de tudo, que tem nos trabalhado a consciência para termos autonomia espiritual, para sabermos governar a nossa vida, nos conduzir a um bom destino. Você pode participar do nosso programa, envolvendo seu nome, os nomes dos seus entes queridos na grande corrente ecumênica de preces do Templo da Boa Vontade. Inclusive, nós sabemos que muitas pessoas estão lutando contra o tabagismo há muito tempo e sentem que não têm forças suficientes ou que precisam de um amparo maior. São, claro, muito bem-vindas nessa oração. Muitas pessoas contam, inclusive, das vitórias espirituais e materiais que alcançaram pelo poder da fé realizante, inclusive no enfrentamento da dependência química. Então vamos orar por todos, mas hoje muito especialmente por aqueles que enfrentam essa luta nas suas vidas, e fique à vontade também para trazer a sua experiência de vida, seu ponto de vista, sua dúvida, enfim. Participe. Código 11 99801 1242. E vamos juntos à Boa Nova do Cristo de Deus. Hoje, o Evangelho segundo Mateus, no capítulo 7, versículos 13 e 14, que estudaremos em Espírito e Verdade, à luz do novo mandamento de Jesus. Amai-vos como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos, como está no Evangelho segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35. À luz desse amor solidário, divino, vamos estudar a passagem As Duas Estradas. Disse Jesus: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e estreito o caminho que conduz à vida eterna, e são poucos os que acertam com ela. Nessa passagem tão breve, Jesus nos convida à autoconsciência, a percebermos quem somos, por onde andamos, que critérios empregamos para as escolhas da nossa vida, irmã Andréa. Então, vem Jesus e nos ensina a observar qual é o critério e com que visão nós temos feito as nossas escolhas, como nós temos empenhado o nosso tempo, a nossa energia. Essa é uma reflexão que vale, na verdade, sobre todos os temas da nossa vida. Não se aplicam essas reflexões que estão aqui apenas ao enfrentamento da dependência química, né? Mas esse é um tema bem importante, né? De nós aplicarmos o que Jesus está nos sugerindo aqui, né? A nossa realização plena espiritual, a nossa segurança espiritual depende de termos uma reflexão
reflexão mais profunda, uma consciência maior da natureza e do critério das nossas escolhas. O Cristo apresenta esses 2 versículos que são curtos, né, entre aspas, em quantidade de palavras, de orientações, comparada a outras parábolas e outras pregações do Cristo, mas ela é profunda, porque nos faz pensar justamente sobre isso que você trazia, né? A nossa consciência espiritual, a responsabilidade das nossas escolhas e como ela impacta a nossa vida nesse caminho que nos conduz à vida eterna, né? Então, quando Cristo traz nos faz enxergar uma porta larga, uma porta estreita, porque ele sabia que nós possivelmente na matéria teríamos tendências a buscar o que é fácil, o que é moda, o que é apresentado como algo feliz, como algo bom para a nossa vida, né? Ou algo que vai ser utilizado para nos distrair, para nos fazer esquecer problemas, enfim. E o Cristo nos faz pensar sobre essa porta estreita, que na verdade de estreita ela não tem nada, porque ela nos conduz à largueza da visão espiritual, ela nos conduz à compreensão ampla do sentido da vida. Mas claro, vivendo na matéria, nos parecerá aos olhos de muitos que estão na Terra, escolhas difíceis, escolhas fora, né, da realidade. Então a gente precisa realmente pautar e buscar o conhecimento espiritual que nos vai dar equilíbrio e sabedoria para fazer as escolhas que de fato trarão felicidade, trarão correção para o nosso caminho e saúde, né? Saúde espiritual, saúde material, saúde física. É interessante porque Jesus utiliza essas 2 imagens, né? Uma porta larga, a gente passa de qualquer jeito, você não tem que prestar atenção, é larga, se for meio torto, se for na diagonal, se for correndo, se for de qualquer jeito a gente passa. Mas uma porta estreita, Gabriela, exige atenção, exige medir o passo, exige medir o ângulo, o jeito que a gente vai atravessar. Então essas 2 imagens são muito interessantes, né? Sobre como a gente se conduz, né? E como Jesus está sendo aqui brilhantemente didático, né? Para nos mostrar o que é necessário para vivermos com segurança. Sim. E ele fala, né? É larga, é estreita, mas é possível ser passada por todos, né? Então que a gente escolha ali a melhor para nossa saúde física e espiritual. E falando sobre a questão dos vícios, quando a gente vai pensar o que leva a pessoa, né, ao primeiro contato, ou que leva até muitas vezes no tratamento ela cair em recaída, ou até mesmo manter o hábito, né? Muitas vezes a preocupação, são situações de muito estresse, né, ansiedade, enfim, uma série de coisas que a gente passa no dia a dia, que às vezes o vício é ali encontrado como um escape, né, rápido, momentâneo, para você fugir um pouco daquilo que está te agoniando, né? Então, quando a gente pensa na espiritualidade, ela tem muito para nos contribuir nesse sentido, né? Em todos os sentidos, mas na questão da gente, peraí, eu estou muito preocupada com o que vai acontecer, mas calma, eu não estou sozinha, eu tenho um amparo espiritual, eu sei que, nossa, quanta coisa material está me puxando, mas eu sei que o espírito, né, ele vale muito mais, então isso está valendo a minha alma, isso está valendo o meu tempo, né, com a minha família, com as pessoas que eu amo, enfim, uma série de coisas que a espiritualidade pode sim ajudar em muito a gente a lidar com essas sensações, com esses desafios do dia a dia, que vão fazer com que a gente tanto consiga prevenir casos, né, que levem à dependência, como também no próprio tratamento, né, que é super importante a gente ter todo esse cuidado, esse acompanhamento, inclusive médico, terapêutico, psicológico, para que a gente não caia, né, de novo nessas armadilhas. Né? E pensar isso em relação ao tabaco porque ele parece, inclusive porque é uma droga lícita, né? Então ela é de fácil acesso, ela parece uma saída rápida, uma saída acessível para coisas que na verdade são difíceis de resolver, tanto os nossos dramas interiores quanto as questões da vida, Rodrigo. O que é a parte não dita dessa história é que, embora pareça uma saída rápida, as consequências são duradouras, são persistentes, né, são dolorosas para nós e para as pessoas que nós amamos. E essa parte da história que não fica contada, né, por extenso, né, ela faz muita falta, porque no final ela ajudaria a pessoa a tomar uma decisão que fosse menos imediatista, né, e que pudesse protegê-la e proteger aos seus de uma forma mais eficiente. Né? É verdade. E essa é a tela que Jesus pinta aqui pra gente, que ele nos mostra que existe esse caminho maior. A jornada, ela existe, só que ali estão 2 caminhos colocados. Então, a jornada do desenvolvimento em família, a jornada do aprendizado, a jornada de algum drama, algum desafio que tá
que a gente está enfrentando, tudo isso a gente sempre vai ter essas escolhas. Mas além disso, quando Cristo nos fala, né, entrai pela porta estreita, ele já está considerando que a jornada maior, que é o nosso caminho de evolução, o nosso caminho de ir ao Cristo de Deus, afinal a gente até aprende na religião do terceiro milênio que o orbe que nós estamos, toda essa organização social foi feita por Deus e por Jesus, que é o coautor do planeta Terra, para que a gente evoluísse, para que a gente crescesse. Então, o pressuposto está dado, a jornada ela existe. Então, essas avaliações que são importantes mesmo para a gente fazer em todos esses momentos de decisão. Então, quando você até citava, né, vai exigir um pouco mais de cálculo para eu passar aqui nessa porta estreita, vai exigir um pouco mais da gente, vai sim. Mas passar por ali quer dizer que eu vou vencer assim, assim, assim. Não enfrentar isso quer dizer que eu só estou encaminhando, levando o problema mais para frente. Então, essas opções elas estão ali. E aí é legal, e a gente ainda vai conversar mais sobre isso no programa, que o Cristo, ele não... Em última instância, a decisão é sempre nossa. Ninguém nunca vai conseguir nos obrigar a passar por uma porta e por outra. Nem Jesus nos obrigou. Ele nos orientou e disse qual é o melhor caminho aqui pra gente. Mas isso não quer dizer que a gente tem que ficar sozinho. A gente não está sozinho nunca, passando por uma porta ou pela outra. Então que a gente consiga entender ainda um pouco mais sobre isso também, né? Vamos falar sobre isso no próximo bloco. Quais são as companhias espirituais, né, que nós temos quando escolhemos a porta estreita e a porta larga, né? Por afinidade, porque o funcionamento do universo, né, ele é muito sensível às questões da afinidade. Os amigos espirituais, aqui na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, falam muito da lei da atração, né, que se estabelece entre almas que têm o mesmo tipo de comportamento, valores afins, né? E nós nunca estamos sozinhos, como o Rodrigo falava. Em todas as nossas decisões, nós estamos espiritualmente acompanhados. Mas quem está nos acompanhando? Nós estamos dando espaço para perceber a influência e a participação do mundo espiritual superior, ou nós estamos sendo usados por espíritos inferiores que estão presos a hábitos autodestrutivos e destrutivos? Então, como fazer essa defesa espiritual e, como a Gabriela lembrava, utilizar o conhecimento espiritual para enfrentar as dificuldades da nossa vida, inclusive quando a dependência química tenha se estabelecido. Vamos agora a um destaque do livro Jesus e a Cidadania do Espírito. Na página 217, o irmão Paiva escreve: uso responsável do livre-arbítrio. O ato de pensar é incentivado por Deus, de forma que cada um receba, com amor fraterno e justiça, de acordo com as suas próprias obras, por intermédio das vidas sucessivas. É por isso que ele, quando nos privilegiou com o livre-arbítrio, igualmente nos instruiu com o sentido de responsabilidade, do qual, para nosso bem, não podemos abrir mão. Pensar é fundamental, amar é divino. O texto continua, é todo maravilhoso, né? O irmão Paiva vem aqui nos convidando a utilizar essa ferramenta poderosa que Deus nos concedeu, né? A capacidade de raciocinar, de refletir, de medir as nossas escolhas, né? Numa percepção antidogmática de tudo, né? Não só da nossa espiritualidade, mas do conhecimento social, de quem somos. Muitas vezes nós somos categóricos, irmã Andréa, sobre certas coisas da nossa vida. Sou assim, agora não mudo mais, quem quiser que aceite, né? E nessa coisa de sermos categóricos, a gente também pode estar perdendo oportunidades muito importantes de renovação, de conhecer outras capacidades, de descobrir forças que nós não sabíamos que tínhamos. Aqui na religião divina, no dia a dia, nós atendemos muitas pessoas, né? Acolhemos com a mensagem da religião do terceiro milênio muitas pessoas que vivem lutas imensas, inclusive que enfrentaram e venceram a dependência química. E falam sobre isso, né? Muitos dizem assim: eu não imaginava que existia uma vida diferente daquela, né? Eu tinha certeza que não dava para ficar mais de 15 minutos, 30 minutos longe do cigarro, né? E aí uma outra vida completamente nova se apresenta, né?
É verdade. O Paiva abre esse texto dizendo: o ato de pensar é incentivado por Deus. E é preciso que a gente pense e analise, né, as decisões e as consequências dos nossos atos, das nossas escolhas, sob a ótica espiritual. É imprescindível. Por sermos, falávamos, né, alguém falava no bloco anterior, por sermos muito imediatistas, buscamos soluções rápidas, soluções que nos tirem logo a angústia, nos façam esquecer os problemas, né? O caminho espaçoso de que nos fala Jesus no versículo 13, né, que estamos estudando do Santo Evangelho segundo Mateus capítulo 7. Então pensar se essas escolhas que estamos fazendo, né, o que estamos atraindo, né, o que nós estamos construindo para a nossa caminhada, então pensar é imprescindível. E aí o estudo das leis espirituais, o conhecimento dessas leis faz toda a diferença para que a gente pense, repense antes de fazer uma escolha na qual vai trazer prejuízo para a nossa trajetória espiritual, mesmo na Terra, né? Inclusive, porque o fumo traz prejuízos grandiosos para o corpo físico, né? E consequentemente também para o espírito, porque os nossos comportamentos ditam as companhias espirituais que nós atrairemos, né? Aquilo que nós consumimos de conteúdo, que nós consumimos para o nosso corpo também. Então, espíritos fora do corpo que já desencarnaram, que têm essa dependência, se utilizarão daqueles que têm esse vício aqui na Terra para poder continuar usufruindo ou tendo, entre aspas, a falsa impressão de que está tendo aquele prazer, consumindo o tabaco, o fumo, né? Então é imprescindível que a gente pense sobre a ótica espiritual, como isso impacta a nossa vida e como a gente pode atrair companhias indesejáveis para a nossa trajetória, para o nosso caminho que a gente tem que trilhar e que a gente não gostaria de ter. Então é imprescindível pensar sobre a ótica espiritual, e o Paiva nos convida a isso. E é importante conversarmos sobre isso em casa, né? Você dizia, a religião divina está ao lado das famílias, tanto para trabalhar na prevenção, para termos conversas sobre esses assuntos espirituais e o impacto das nossas escolhas, dos nossos comportamentos na nossa vida, na nossa trajetória, como também para trabalhar no tratamento daqueles que estão no vício, de amparar a família, de como acolher e socorrer aqueles que estão precisando de apoio, que querem se libertar, que querem tirar do seu comportamento, dos seus hábitos, o vício do fumo, por exemplo. Então, a religião divina se coloca sempre à disposição das famílias para esse fortalecimento espiritual e a compreensão, né, dessas consequências de como tratar, como nós temos o amparo efetivo, atuante do mundo espiritual superior a nos encorajar para o devido tratamento e a cura e a libertação, né? Sim. Uma das provas do que o irmão Paiva está atestando aqui, que o ato de pensar é incentivado por Deus, é o privilégio do tempo em que nós vivemos. O tempo em que nós vivemos é um tempo em que as pessoas que são dependentes químicas são encaradas pela ciência e, em boa parte, né, da sociedade, infelizmente não todos ainda, mas por boa parte da sociedade, como de fato são pessoas que enfrentam um adoecimento, que precisam do respeito e não do julgamento, né? Hoje nós temos, graças ao avanço desse pensar comprometido, né, com uma vida melhor, tantos caminhos médicos, tantos caminhos terapêuticos para que a pessoa possa voltar a estar no centro das suas próprias decisões, né? E não se sinta coagida nem dominada por nada, mesmo que seja uma substância química, né? Que vai trazer complicações terríveis para a sua vida. E esse elemento que a irmã Andréa trazia, das consequências espirituais, né? Uma delas, relatada com muita gravidade pelo mundo espiritual superior, é essa aproximação de seres ignorantes, né? Espiritualmente ignorantes, que não aceitaram no mundo espiritual tratar a sua dependência. E continuam à procura de oportunidades para saciar, né, aquela necessidade, vivem a abstinência que sentiam quando não tinham acesso à droga aqui na Terra, continuam vivendo os sintomas da abstinência no mundo espiritual e se aproximam muitas vezes das pessoas aqui na Terra que estão consumindo a droga de sua preferência para tentar usufruir minimamente daquela sensação de que recordam, né? E os relatos são bastante preocupantes porque essa estrutura, né, de cooperação, de aproximação vibracional, ela não se encerra depois da dose, ela não se encerra depois do cigarro, ela não se encerra depois do consumo da droga. Essa é uma espécie de comunhão espiritual, de conexão entre essas almas, ela continua acontecendo. E não é raro que esses espíritos passem a se comportar como um só.
e essa pessoa que está aqui na matéria passe a ter ideias, preferências, atitudes que não representam mais as suas vontades, Rodrigo, mas que espelham a vontade desse ser espiritual ignorante que está projetando sobre aquela pessoa os seus anseios e as suas necessidades. Então é perder liberdade, né? O dom magnífico que Deus nos concedeu é se ver espiritualmente, né, submisso à vontade de alguém que não merece a nossa confiança. É verdade. E o agravante aí é que não fosse Jesus, não fosse esses ensinamentos espirituais que vêm, a gente ainda estaria indefeso diante dessa situação. Porque uma coisa é uma roda de amigos. Eu conheço características da Paula, conheço da Gabi, conheço da irmã André, então eu sei que a Gabi vai me incentivar a fazer desse jeito e tal. Então você se prepara, você sabe como dialogar, como conversar. Numa situação dessa, onde a gente mal reconhece a possibilidade dessa existência, a gente está completamente vulnerável. Então volta mais uma vez a caridade divina, dizendo que esse ato de pensar é incentivado por Deus, e a conclusão aqui do irmão Paiva também é magnífica, porque ele fala, pensar é fundamental, amar é divino. Porque aí numa situação como essa, a gente não está falando só de autodefesa, a gente está falando de amar a si mesmo, de entender a nossa jornada, de amar aquele espírito também, no sentido de que a gente também está atrapalhando. Se aquele espírito também tem essa dificuldade, precisa progredir, e eu ainda estou oferecendo oportunidades ruins ali na situação do tabagismo, eu não estou praticando um ato de amor fraterno. Acaba se tornando cúmplice, né? A gente acaba se tornando cúmplice. E aí é o que você falou, essa cumplicidade se torna uma conexão, onde um depende do outro e a gente está completamente vulnerável. Então o que a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo vem nos trazer aqui é justamente esse conhecimento para que a gente pense e para que a gente ame a nós mesmos, aqueles que estão à nossa volta, porque não são só as consequências da matéria, existem consequências também espirituais que a gente precisa levar em consideração. E a questão do pensar é muito interessante. Uma vez eu vi, né, lendo sobre hábitos, que eles falam, você quer mudar um hábito ruim? Uma das formas é você pesquisar sobre ele. Então, por exemplo, o cigarro. Ok, o que tem no cigarro que gera dependência? O que ele causa no meu corpo? O que faz eu buscar pelo cigarro? Então, quanto mais você pensa sobre aquilo, mais você entende como aquilo não te faz bem. E se a gente for pesquisar a questão espiritual, mais ainda a gente vai perceber como é uma coisa ruim pra gente, né? E um outro ponto também é que muitas vezes se busca o cigarro até para a questão de se fazer parte de um grupo, né? Às vezes na juventude isso tem muito da gente buscar amizades, né? Se enturmar. Então também entra mais uma vez esse ato do pensar, né? Será que vale a pena eu entrar nesse grupo? Será que vale a pena eu seguir, né, esse tipo de comportamento só para me enturmar? É esse tipo, né, de amigos que eu quero perto de mim? Então realmente o ato de pensar cada vez mais, né, leva a gente a ter mais consciência e mudança de hábitos. Eu estava pensando muito nisso porque o fato aqui da analogia que o Cristo faz sobre a porta, ele não está dizendo que depois que você passar, tomou essa decisão, você está perdido para o resto da vida. Não, outras oportunidades, de novo, existem as consequências e elas precisam ser lembradas, mas a gente vai ter sempre a oportunidade de se melhorar. E aí, quando você falava do grupo, às vezes a gente está inserido em espaços, né, sociais que a gente vai validando algumas coisas, pouco a pouco. E esse é exatamente o exemplo da porta aberta. A gente vai abrindo caminhos, vai achando que está tudo bem, que é natural, né? Vai permitindo, e aí são as facilidades. E eu estava pensando justamente sobre esse ponto, com essa frase final que nós lemos, irmã Andréa, quando o irmão Paiva nos ensina, pensar é fundamental, amar é divino. É no amor que nós vamos encontrar essa força, essa estrutura, né, para nos proteger e para proteger as pessoas que nós amamos. Quantos relatos, né, nós recebemos na religião divina de pessoas, né, oramos com elas e bebemos juntos da água fluidificada, buscamos no evangelho a força e tudo mais, e muitos diziam assim, não, eu vou vencer pelo meu filho, vou vencer pela minha família, vou vencer porque eu quero cumprir a minha missão, né? E foi esse amor que revelou essa força imensa para vencer o vício e tantas outras provações ao longo do caminho, né?
Por isso que é tão importante o apoio e o acolhimento dos que estão à volta, porque o amor de fato cura, né? O amor ajuda a conduzir a porta acertada, né? Que é estreita, mas que nos conduz à vida eterna, como diz o Cristo. Então, os que estão em volta, familiares, amigos, precisa acolher, como já foi dito aqui, sem julgamentos, e apresentar essa mão amiga, a escuta atenta, colaborar na busca de informações, como lembrou a Gabriela, né? Às vezes a pessoa não busca porque não quer ou porque não sabe, a gente apresenta de alguma forma, aproveita a oportunidade para ler um conteúdo junto com a pessoa e trazer informações para que ela vá se informando e tenha orientações também materiais, mas espirituais também para se fortalecer. E de novo, os espaços da religião divina já destacados aqui tantas vezes, onde você vai fazer muitos amigos, onde você vai se fortalecer nas cerimônias ecumênicas que acontecem nas reuniões públicas, chamadas de Cruzadas do Novo Mandamento de Jesus, onde recebemos o amor do Cristo, que nos dá força e nos encoraja a transformar a nossa vida para melhor. Nós vamos para o intervalo, mas vamos com essa força espiritual. Nos próximos blocos, nós conheceremos outras tristes consequências espirituais do consumo do tabaco, mas também conheceremos a força espiritual que se revela em nós quando nos aproximamos dessa proteção divina. Eu vou deixar o WhatsApp da Religião Divina para que você possa já conhecer o endereço mais próximo da sua casa e venha ser muito feliz, venha encontrar essa força espiritual para o seu coração e a sua vida. Código 11 99 603 1330. Mande uma mensagem e a gente manda agora mesmo o endereço pertinho da sua casa. Para continuarmos o nosso estudo, nós traremos agora a palavra do Dr. Mauro Gomes, pneumologista de São Paulo, capital, e ele vai falar de um outro elemento associado ao tabagismo, que é a inserção do cigarro eletrônico na vida de muitas pessoas, né? Então, é um comportamento absurdamente grave, né? De risco muito alto e com uma adesão muito grande, especialmente, né, nos últimos anos, especialmente dentro do grupo etário mais jovem, né? Quanto mais jovem as pesquisas têm mostrado, né, uma adesão maior ao cigarro eletrônico, mas ouviremos sobre as consequências que esse consumo traz, porque muitas pessoas convivem ainda com uma ideia ilusória de que, na verdade, é um mal menor, né, uma alternativa ao tabaco comum, e não é o caso. Vamos ouvir o Dr. Mauro. O cigarro tradicional está condenado. Já há muitos anos nós sabemos os malefícios que trazem o cigarro comum. As pessoas cada vez mais se conscientizam a respeito disso, estão deixando de fumar. O Brasil é um exemplo de sucesso no mundo de campanhas anti-tabagismo, de muito sucesso. Se fumava cerca de 40%, quase 50% da população há alguns anos, há 30 anos atrás, e hoje, fruto das campanhas, 10% aproximadamente só da população brasileira fuma. No entanto, a indústria está encontrando maneiras de burlar isso, e agora a novidade são os cigarros eletrônicos, né? Esse foi um meio inventado na China com a ideia de se reduzir os malefícios causados pelo cigarro. Teoricamente seria um meio que causaria menos doença, mas não é verdade. O cigarro eletrônico ele causa as mesmas doenças causadas pelo cigarro comum e até outras novas já que estão sendo descobertas, diferentes. A dependência à nicotina causada pelo cigarro eletrônico é maior, inclusive, do que a dependência causada pelo cigarro comum. Então, os riscos são grandes, os jovens estão iniciando no vício a partir do cigarro eletrônico. Se sabe hoje que os jovens que fumam cigarro eletrônico, eles aumentam muito o consumo de cigarro comum depois, então isso é muito perigoso. O jovem que fuma o cigarro comum aumenta a dependência enormemente, multiplica o risco de dependência a outras drogas. E hoje se sabe que quem fuma o cigarro eletrônico, os adolescentes, os jovens que fumam o cigarro eletrônico, aumentam muito a chance e o risco de desenvolver a dependência à própria nicotina. Só para você ter uma ideia, dentro de um cigarro eletrônico tem 6 a 14 vezes mais nicotina do que tem no cigarro comum. É muita nicotina a mais. Então, as chances dos jovens entrarem numa dependência do cigarro convencional e também na dependência de outras drogas é muito grande com o cigarro eletrônico. A gente tem visto realmente uma febre disso entre os jovens. A gente vê aqui no consultório as mães preocupadas, ou os jovens que já vêm com doenças respiratórias causadas pelo cigarro eletrônico, e isso realmente precisa ser combatido, até porque a comercialização no Brasil é proibida por lei.
nesses vapings, nesses cigarros eletrônicos, a nicotina ela é dissolvida num álcool chamado propileno glicol. Teoricamente, ele não é lesivo à saúde, mas quando esse álcool propileno glicol ele é aquecido para que a pessoa inale a nicotina, ele se transforma no formaldeído, que é uma substância altamente cancerígena. E nós já temos pessoas que têm desenvolvido doenças respiratórias por conta disso. Então, o cigarro eletrônico ele é cancerígeno, ele provoca asma, provoca crises de asma, ele provoca doença como enfisema pulmonar. Então, ele é realmente prejudicial por conta de vários fatores, entre eles esse. Inclusive, houve uma epidemia recente nos Estados Unidos com a morte de diversos jovens por conta de uma lesão aguda nos pulmões, chamada de EVALI. Isso é uma inflamação aguda no pulmão que leva à destruição pulmonar. Esses jovens ficaram, a maioria deles necessitaram de UTI, utilização de intubação, e quando recuperados, os que não morreram, os que foram recuperados, vão ficar com lesões, sequelas permanentes, dependentes de oxigênio, muito provavelmente, e a vida deles dali para frente vai ser muito limitada. E a única forma de tratamento dessa lesão causada pelo cigarro eletrônico é realmente o transplante de pulmão. Agradecemos ao Dr. Mauro Gomes, pneumologista de São Paulo capital, trazendo um panorama muito grave, né, para o nosso entendimento. Então, o uso do cigarro eletrônico, né, dos vaporizadores é proibido por lei aqui no Brasil, né, e acarreta de todos esses prejuízos que foram colocados aí com tanta clareza pelo Dr. Mauro, numa grave responsabilidade espiritual, né, porque quando a gente pensa o aumento do risco da morte, né? Porque quando a gente discute o consumo do tabaco tradicional, tem sempre esse dilema em torno da questão da vida, né? Não, mas todo mundo vai morrer um dia, né? Muitas vezes as pessoas falam isso, não, mas isso é normal, uma hora a morte vai acontecer, né? Mas seja o cigarro tradicional ou o cigarro eletrônico, que estão antecipando a chegada da morte, eles estão configurando uma outra realidade. Uma coisa, irmã Andréa, é a hora certa de voltar ao mundo espiritual, ninguém sabe qual é a sua, pode acontecer hoje, com qualquer um de nós, né? Aquilo que foi traçado na nossa agenda espiritual com a aprovação de Deus. Então, isso é um tópico. Realmente, qualquer pessoa pode morrer a qualquer momento. Mas, do ponto de vista espiritual, provocar a própria morte é uma coisa muito grave, seja no médio, longo prazo, né, que a gente viva um dia a menos, uma semana a menos, as consequências espirituais já são gravíssimas, ou seja no curto prazo, como essas drogas revelam, né, nesse momento, uma realidade tão grave, né? Então, do ponto de vista espiritual, é muito importante a gente compreender o que isso significa. A gente vai trazer comentários, né, todos os convidados, mas queria começar ouvindo a irmã Andréa a esse respeito. O próprio Cristo diz que nós prestaremos contas até de um tio, né? Então, imagine prestar conta de menos um dia que a gente diminui na nossa agenda espiritual, que deveríamos permanecer na Terra, menos uma semana, menos um mês, menos um ano. Então isso é muito sério, porque nesse período a gente teria a oportunidade, né, de construir, de edificar o nosso progresso moral, de colaborar com a sociedade, com a família, e a gente diminui esse tempo. É o caminho que Jesus fala no versículo 13, né? É o caminho que conduz à perdição. Perde-se saúde, perde-se tempo de vida, perde-se oportunidade de aprendizado, de crescimento, né? E vamos arcar com as consequências disso. Então isso é muito sério realmente, a gente precisa levar muito a sério as orientações de Jesus, as advertências dele no Evangelho. Por isso a importância de estudarmos, né, de promovermos o estudo constante do Santo Evangelho de Jesus em nosso lar, com os nossos filhos. Promover, garantir que eles façam parte desses espaços de aprendizado que a religião divina oferece aos jovens, aos adolescentes, aos adultos, a todos, para refletirmos a partir das lições de Jesus sobre as nossas responsabilidades e as graves consequências se fazemos escolhas equivocadas, como essas, por exemplo, que acarretam perigos para a nossa vida e pode encurtar o nosso tempo de vida essa escolha nós responderemos, porque deveres e compromissos que deveríamos construir e edificar nesse período foi encurtado por uma escolha equivocada que traz malefícios sérios para a nossa trajetória espiritual. Sim, os relatos espirituais sobre isso são muito impressionantes, né?
eu me lembrava, bom, este livro aqui, Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, no 3º volume, tem um capítulo inteiro sobre as diversas formas de suicídio e suas terríveis consequências, né? Então a religião divina nos mostrando que, além de atentar diretamente contra a própria vida, que é algo... é a maior tragédia que pode acontecer com o espírito, por isso nós devemos orar tanto pelos nossos irmãos que chegaram ao mundo espiritual dessa forma, eles precisam muito das nossas energias, né? E precisamos lutar muito pelas pessoas que estão em desespero, cogitando a própria morte, elas precisam ser amparadas espiritualmente, e psicologicamente também, né? Do ponto de vista da saúde, muitas são as intervenções necessárias, aproximar essa pessoa do acompanhamento psicológico, psiquiátrico, para encontrar forças para superar esse grande desafio. Mas existem outras formas de suicídio, como este, né, que vai sendo cometido aos poucos com o encurtamento da própria vida ou com o comprometimento da qualidade de vida, né? E eu estava me lembrando aqui, por exemplo, de Nosso Lar, né, um livro de André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, Legionário da Boa Vontade de Deus, e o Irmão Paiva transformou em radionovela, né? São histórias reais. E Nosso Lar começa com uma situação surpreendente, né? O protagonista é um médico, né, que se vê morto e se descobre suicida. E ele não entende isso. Ele chega no mundo espiritual e está sendo chamado de suicida. Ele fala, não, mas eu não me matei, né? E conforme o tempo vai passando, ele vai descobrindo que ele se matou, desrespeitando o seu corpo. Com uma alimentação inadequada, né, consumindo drogas, inclusive ilícitas, como o tabaco, que já foi citado aqui no programa, né? E com esse encurtamento da sua trajetória de vida aqui na Terra, muitos foram os prejuízos espirituais, porque ele tinha grandes compromissos com os filhos, com a esposa, com a sua comunidade, né? Tinha feito grandes promessas espirituais sobre o bem que faria a essas pessoas, sobre lições que ele iria aprender com essas pessoas antes de voltar para o mundo espiritual. E isso é um motivo de muita aflição, de muito sofrimento, porque vai demorar muito para essa história se repetir e eles estarem todos juntos novamente. E tem um outro detalhe, Rodrigo, que não é detalhe, porque para quem está vivendo é um inferno, né, espiritual, que ele fala da desolação que ele sente, né, da sensação de culpa, de desamparo, as dores físicas, porque algo muito sério aconteceu, né? O corpo espiritual, que aqui nós chamamos de perispírito, foi violado, né? Ele foi maltratado, e essas dores espirituais são muito difíceis, né? E com muita culpa, né? Então não existe nenhum tribunal que fica lá falando você é culpado, não, ele mesmo, a acusação vem da consciência dele, né? E todo esse sofrimento poderia ser evitado, né? É verdade, a acusação, né, vem da consciência e também daquilo que a gente também falou em outros blocos, né, que é espíritos que ainda estão em evolução e que veem aquela situação e se utilizam de alguma forma também para aliviar suas próprias dores ou para descontar Torturam em alguém. ele com a culpa, né? Torturam ele com a culpa. Então, todos esses alertas, né, às vezes a gente pode pensar, nossa, parece uma coisa muito pesada e muito difícil. Na verdade, isso é caridade de Deus para que a gente tenha plena consciência de todas as decisões que a gente está tomando. Para que a gente saiba exatamente para que caminho seguir. E que a gente pode buscar realmente alternativas, que a gente pode buscar amparo, que a gente pode buscar o socorro quando for necessário. Mas tudo isso vem justamente para que a gente possa avaliar sempre qual é o caminho que eu quero seguir. E mesmo quando a gente pense naquele sentido que você falou mais cedo, né? A gente vai morrer a qualquer momento mesmo. Isso pode até revelar um pouquinho de algo que a gente precisa também melhorar, porque a gente não está aqui vivendo só para nós, né? A irmã André até já relatou aí, no âmbito espiritual, que a religião do terceiro milênio vem nos explicar, a gente faz uma programação lá em cima, com pessoas que nos querem bem, com espíritos que querem nos ajudar a evoluir. Então todo esse planejamento envolve situações para que a gente se desenvolva, para que a gente melhore. Mas não só a gente. Então a gente compartilha esse mesmo caminho, e aí voltamos à passagem que nós estamos estudando, a jornada ela não é individual. Em última instância, as decisões são todas nossas, mas a gente está compartilhando essa mesma trajetória com outras pessoas. Então mesmo se a gente pensar, poxa, mas isso vai acontecer a qualquer momento, existem pessoas que vão sentir a nossa falta. Existem pessoas que precisariam de nós, né? E às vezes a gente nem conhece essas pessoas ainda. Então pensar sobre isso e todas essas consequências é justamente, que nem a gente estava falando mais cedo, não é
nenhum tipo de julgamento, mas assim, é emancipação espiritual, como o irmão Paiva Neto nos ensina, para que a gente entenda todas as consequências. A gente entendeu agora as consequências biológicas, né, que nós estamos causando no nosso próprio corpo se tomarmos esse tipo de postura, então que a gente conheça também as consequências espirituais, né, e todas elas são, né, nesse nível de gravidade que a gente já relatou aqui. Falando também um pouquinho sobre os jovens, né, que foi bastante destacado ali na palavra do médico, falando sobre o cigarro eletrônico, né? Eu estava pesquisando e eu vi falando sobre dados de que hoje não tem propaganda explícita, né, de cigarros, né? No Brasil não é mais permitido isso. Mas por que ainda há muitos jovens que ainda têm esse hábito, né? Então falava bastante sobre a questão dos filmes e quanto que nos últimos anos a indústria do cigarro tem investido ali, né, naquele mercado cinematográfico, né, para poder trazer de alguma forma esse hábito, né, ainda para que os jovens continuem. Então, como é importante a gente ter cuidado, a gente prestar atenção até no que a gente está consumindo, e aparentemente é inofensivo, né, mas pode ali reforçar algum hábito que faça mal a nós. E a questão da gente conversar, né, como o diálogo é importante em casa, né, às vezes você tem um irmão mais novo, um primo, né, às vezes você é o responsável pelo celular, né, então o diálogo toda vez, sem julgamentos, né, porque às vezes quando a gente julga, quando a gente acusa, a gente mais afasta do que aproxima. E o irmão Paiva tem um pensamento, tem um ensinamento, né, que acho que vale muito para esses diálogos, que ele fala que o coração torna-se mais propenso a ouvir quando o amor é o fundamento do diálogo. Então que a gente saiba conversar com as pessoas que estão à nossa volta, também com esse amor, né, com esse cuidado de mostrar que estamos aqui para aprendermos, melhorarmos, não para assustar, né, não para afastar, mas realmente para melhorar, né? Isso mesmo. E tem muita gente na audiência, né, participando dessa reflexão junto com a gente, orando, pedindo forças ao mundo espiritual superior. É o caso da irmã Iraci Medina de Assis, de São Paulo, capital, pedindo por Victor da Silva. Oramos pela saúde do Victor, oramos para que haja muita paz no coração dele e para que todos os que estão cuidando da saúde dele possam ser inspirados por Jesus, para que encontrem todos os caminhos necessários para protegê-lo. Seja qual for a luta da nossa caminhada, ela terá fim. A nossa vida não, ela é eterna, por isso que vale a pena a gente continuar resistindo, a gente enfrentar os dias piores, com a certeza desse amparo espiritual. Nós estamos orando de todo o coração pela felicidade do Victor. E oramos também pela saúde da Fernanda Cruz, ela é de São Paulo, capital, e ela compartilhou com a gente um dado sobre a sua vida. Ela disse: eu sou fumante desde os 10 anos de idade, até hoje com 36 não consigo parar. Essa sua participação, Fernanda, ela é muito importante, porque a gente vive numa sociedade que subestima, né, o tamanho da dependência. Inclusive, olha e fala assim, não, a pessoa para quando quer, tanto faz, né? E a Fernanda poderia certamente, né, Fernanda, falar por muitas horas aqui pra gente sobre os desafios ligados ao enfrentamento da dependência, né? Eu só queria começar agradecendo, né, a sua confiança e dizendo que nós estamos aqui para orar por você, para oferecer a você todo o amparo espiritual, para que você possa reunir as forças necessárias e buscar ajuda material também, porque a ciência evoluiu muito, né? Hoje temos muitos médicos, muitos psicólogos que podem nos ajudar no enfrentamento, porque pode não ser tão simples quanto vou parar, né? Você pode dizer bem. Muitas vezes as pessoas tentam e aí tem recaídas, né? Sentem abstinência em sintomas muito intensos, né? Então é muito importante a gente ter coragem de pedir ajuda. A Gabriela até falava sobre isso no bloco, no intervalo aí, que a gente estava falando sobre o texto do irmão Paiva, né, em que ele nos ensina sobre a força do amor de Deus. Ele diz: pensar é fundamental, amar é divino, né? E essa expressão do amor, Gabriela, nos ajudando a ter coragem de ter tanto amor pela gente, que a gente aceite também receber o amor das outras pessoas, sejam familiares, sejam amigos, ou mesmo um amor expresso ali na excelência técnica de um profissional que vai nos ajudar a encontrar respostas adequadas, né, para nos ajudar no enfrentamento da dependência. Acompanhando a comunicação 100% de Jesus, né, no Comando da Esperança, teve ali também uma entrevista falando sobre a questão, né, do vício, como lidar com ele, e ali a profissional ela falava da questão de como lidar com as recaídas e não desistir, né, na hora de que você está tentando vencer o vício.
E ela falava que a recaída muitas vezes é mais regra do que exceção, né? Às vezes a pessoa vai passar por isso, mas parte do processo. Faz né? parte do processo. Não quer dizer que você está fracassando. Isso, mas que a pessoa não desista, que ela continue. Aí ela falava muito sobre tomar cuidado com os gatilhos emocionais. Muitas pessoas até descrevem que o cigarro era como um companheiro. Ficou tanto tempo, né? E assim, faz parte da rotina. Então, vamos supor, a pessoa estava acostumada a viajar muito e aí sempre quando parava para comer alguma coisa, ali tinha o cigarro. Então, você procurar esses momentos, né, e tentar substituí-los por outros, né? E se nós formos pensar também no Santo Evangelho de Jesus, nós temos a passagem, a estratégia de Satanás, né? Que quando fala ali de espíritos que eles vagam por aí, e aí quando eles são expulsos, né? Mas quando eles voltam para a pessoa ali que foi, né, que foi expulsa, e eles percebem que a casa está vazia, ele vai lá e traz... limpa. E limpa, né? Aí ele vai lá e traz mais 7 junto com ele, né? Então, assim, da gente pensar, da gente abastecer, né? Vamos assim, preencher todos esses espaços que nós temos, né? Com coisas boas, né? Com esse conteúdo espiritual de força, de que é possível sim, né? Eu vencer, eu tenho força espiritual, tenho força com o meu anjo da guarda para vencer aquilo que eu preciso. Mais uma vez, não é julgando, e a gente sabe, né, de todas as dificuldades. Eu tenho pessoas na minha família que passaram por isso, passam por isso, né? E a gente vê que não, de nenhuma forma, é falta de fé, falta de vontade, né? Mas que a gente saiba que há esse caminho, assim, de recuperação, de renovação, e que a religião divina pode oferecer esse apoio espiritual. Sim. Limpar essa casa íntima e não deixá-la vazia. Preenchê-la, Rodrigo, com essa força espiritual, com essa segurança que Jesus tem a nos oferecer. Né? É verdade, por isso a gente precisa sempre buscar isso, né? E a religião de Deus, do Cristo, do Espírito Santo está de portas abertas com muitas e muitas atividades que vão fazer bem ao seu coração, atividades de voluntariado, atividades de participação, de canto, de envolvimento, né? Familiar, enfim, tem tantas coisas que a gente pode participar para suprir também essa necessidade, né? O amor divino, ele se manifesta de muitas e muitas e muitas maneiras. Ele se manifesta num livro que a gente lê. Então, a gente leu aqui alguns, né? A Paula falou do Sagradas Diretrizes também. O amor divino, ele está aqui, porque ele é o conhecimento que vai abastecendo, que vai enchendo o nosso coração com isso. Mas ainda assim, a gente falava, né? Desse espaço que traz esse ambiente social. O ser humano é um bicho social, a gente se comunica, a gente precisamos conversa. uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. E a religião do terceiro milênio é esse espaço onde você vai encontrar esse abraço social de quem não vai te deixar esquecer nunca de Jesus, da nossa mãe Maria Santíssima, que está sempre também ajudando a aliviar as nossas dores, a proteger nos momentos de grande dificuldade. Então é isso, né? Nesse processo que existe, sim, e exige também o tratamento material, como já foi falado aqui, conte com a religião do terceiro milênio. Nos canais digitais também, naquele momento que, poxa, mas eu tô aqui. Preciso falar com alguém agora. Preciso falar com alguém agora. Você pode acessar a comunicação, a Boa Vontade TV 24 horas por dia, a Super Rede Boa Vontade de rádio e o Boa Vontade Play. Você pode ouvir naquele momento uma pregação do irmão Paiva, você pode ouvir uma Ave Maria, que os irmãos espirituais já falaram do poder de cura que ela tem. Então, todos esses espaços digitais, eles são muito valiosos ao nosso coração. Mas o espaço sagrado da religião do terceiro milênio, você vai conseguir dividir também com outras pessoas as suas lutas e encontrar e seguir nessa jornada que a gente falava também. Isso mesmo. Você pode, inclusive, conversar, né, digitalmente pelo facebook.com/Religião de Deus com os pregadores ecumênicos da religião divina. Estamos sempre à sua disposição todos os dias da semana. É um acolhimento fundamentado no ensinamento de Jesus, vai fazer muito bem à sua alma. Mas é o que o Rodrigo falou, estar presencialmente é outra realidade, irmã Andréa, porque a gente precisa, né, desse amparo espiritual que se manifesta também nessa amizade, nesse companheirismo. E eu estava aqui pensando no desafio das pessoas que enfrentam, né, a dependência do tabaco por décadas, né, uma luta muito grande, que traz uma série de questões físicas, né, com as quais a pessoa tem que lidar sempre. Como a gente precisa de ajuda mesmo, né, porque quanto maior a jornada, mais a gente vai precisar, né, do abraço, da compreensão, do companheirismo. Então, que isso não seja um motivo para nos intimidar. Então, não vou nem começar a fazer essa luta porque não compensa. É o contrário, né? Então,
existem muitos espíritos, anjos da guarda, que estão ao nosso lado, lutando pela nossa felicidade, fazendo a gente chegar até aqui, para a gente se dar a permissão também de recomeçar e de cuidar melhor da gente. A gente afirmar, não, eu mereço ser bem tratado, eu mereço ter um corpo saudável, eu mereço me sentir livre em todos os sentidos, né? Cristo fala, né, que no tratado do Novo Mandamento de Jesus, que o meu pai vai reunir esses versículos bíblicos, né, ele fala que o trabalho dele é para que a nossa alegria seja completa, né, o trabalho de Jesus é para que nós sejamos felizes. Então já foi dito aqui no programa em outros momentos, nós não estamos sozinhos. Então olha ao seu redor, tem pessoas que te amam, que querem o seu bem, que querem caminhar junto com você no tratamento, na resolução desse desafio. Eu quero até aproveitar agora, irmã Paula, e mandar um abraço especial, uma alô para a irmã Maria Bernabete Ferreira de Melo. Ela é de Paulista, Pernambuco, é região metropolitana do Recife. O pregador ecumênico da religião divina na cidade, né, na capital pernambucana, mandou mensagem que esteve fazendo oração no lar dela hoje, agora há pouco, e deixou ela na sintonia do programa O Assunto é Jesus. Então ela está nos acompanhando, enfrenta com o seu neto um desafio nesta área que nós estamos estudando. Então ela se interessou em acompanhar esse estudo. Então nosso abraço especial e dizer que ela não está sozinha, né? O seu neto também não está sozinho. Então a gente pode tanto buscar todo o aparato, o material, que também é a demonstração do amor de Deus para que a gente vença os desafios. Então buscar o tratamento médico, profissional, e também o apoio espiritual, o amparo espiritual. A gente não está sozinho nem materialmente, é preciso olhar ao nosso redor, tem amigos que nos amam, tem familiares, vamos buscar ajuda, vamos nos apoiar, né, naqueles que querem a nossa felicidade. Sim. E nos apoiar naqueles que querem a nossa felicidade, que estão no mundo espiritual, mas não distantes ao nosso lado, desejosos por nos apoiar, nos encorajar e nos fortalecer espiritualmente para isso, né? Então eu vou aproveitar que a irmã Bernabete está na sintonia, deixar aqui o endereço da Igreja Ecumênica da Religião Divina para ela e também para todos que acompanham na capital pernambucana, o endereço da Igreja Ecumênica da Religião Divina, para que vocês possam se fortalecer nesses ambientes de paz, receber nas nossas cruzadas do Novo Mandamento de Jesus, reuniões públicas abertas a todos podem participar, todos são bem-vindos, né? E lá a gente recebe muitos benefícios espirituais, o estudo do Evangelho, as músicas que já foram ditas aqui, que são demonstrações do amor de Deus, cerimônias, por exemplo, a cerimônia de imposição das mãos, onde a gente recebe o benefício da medicina espiritual, que nos ajuda e nos apoia no tratamento médico, nos dá força espiritual, nos encoraja e limpa o nosso corpo espiritual, para que a gente esteja forte e limpo para continuar o tratamento material e continuar contando com o apoio da família, dos amigos e o apoio espiritual. Então anota o endereço, quem está no Recife, é Rua dos Coelhos, número 219, bairro Boa Vista. Muito bem. Aliás, é uma igreja acolhedora, linda, com essa força espiritual que você merece sentir. Pelo Brasil, pelo mundo afora é assim também. Nós deixaremos aqui o WhatsApp da Religião Divina para você conhecer o endereço mais próximo da sua casa. Eu queria terminar esse bloco com uma fala de muita força espiritual que está no 3º volume das Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião do Terceiro Milênio. Olha como o irmão Paiva nos vê, com que força divina, como ele está olhando para o nosso coração e revelando que força nós temos e não precisamos nos entregar às dificuldades do nosso caminho. Na Epístola Constitucional do Terceiro Milênio, livro de 1988, vos alertei, convidando-vos a ouvir o toque do atalaia, ao mesmo tempo que, por ordem superior, passei a vós noções das normas do governo de Jesus. Mocidade, para vós, para que não sejais apanhados de surpresa, toco a trombeta que me foi confiada, procurando não desafinar. Para vós a estou ressoando e o mais alto que podem as minhas forças, de modo que hastieis com as vossas próprias mãos para todo sempre a bandeira da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo com vigor e orgulho. Mocidade, pegai-a e não a deixeis cair, senão para que ofício terá utilidade a vossa força? Para que vos arruineis? Mocidade, escutai a trombeta que para vós estou tocando. Jesus vem. Boa Nova consoante João, capítulo 14, versículo 18. Cumpro o meu dever, para o qual os milênios me prepararam, assim como também prepararam a vós.
A carta continua, é linda e está nos lembrando que fomos preparados pelo Cristo para triunfar sobre as adversidades, as quedas, as dores do caminho, para viver uma linda missão espiritual aqui na Terra. Abracemos essa oportunidade e unimos os nossos corações para entoar este mantra sagrado da religião divina que aprendemos com o irmão Paiva. Com Jesus, venceremos sempre, sempre e sempre. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre.